Olá, loucos das plantas, tudo bem com vocês? Mais uma quarta-feira chegou, então dando continuidade à nossa série sobre plantas, que é postada toda quarta-feira aqui no canal da Planta e no YouTube. Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho com vocês sobre essa planta linda e super especial, muito cultivada, principalmente para decoração de ambientes internos, né? Que é a renda francesa. A primeira curiosidade dela é que ela é muito parecida com uma outra espécie chamada renda portuguesa. Apesar de serem duas plantas distintas, ambas das famílias das samambaias, elas são realmente parecidas, então por esse motivo muita gente confunde a renda francesa com a renda portuguesa. Mas elas são realmente similares, não só na folhagem, como também no método de cultivo. É uma planta de fácil cultivo e por isso ela é indicada para quem está começando agora, né? Para quem está começando a se aventurar aí no mundo das plantas, descobrindo agora esse mundo tão especial da jardinagem, a gente recomenda essa planta por ser uma espécie fácil de cultivar. Como eu falei, ela é uma planta indicada para ambientes internos, pois deve ser cultivada à meia sombra. Mas é uma meia sombra diferente, digamos assim, especial. Essa meia sombra é a seguinte forma, a seguinte maneira: um ambiente onde ela receba a sombra como ela está posicionada aqui agora, mas que também receba a claridade, preferencialmente da parte da tarde, porque ela precisa dessa claridade para se desenvolver. Ela não tolera o contato direto com o sol, isso é prejudicial e pode queimar, né, as folhas da renda francesa, mas ela precisa da claridade para continuar se desenvolvendo aí em pleno vigor. Então você escolhe ali um lugarzinho na sua casa estratégico, onde ela fique algumas horas na sombra, mas também receba algumas horinhas de claridade ou luz indireta, tá certo? Mais uma curiosidade sobre a planta é que nos meses mais frios do ano, durante a época de inverno, ela derruba as folhas. É comum que as folhas fiquem bem amareladas, com um tom amarelo bem forte mesmo, e caiam. Não se preocupe, a sua renda não estará morta, é apenas ela completando ali o ciclo durante os meses frios e logo ela começará a ressurgir aí com lindas ramificações novas e bem verdinhas. Essas duas aqui já estão bem bonitas, como vocês podem ver, ocupando quase todo esse vaso aqui. Logo nós faremos o transplante para vasos maiores para elas continuarem se desenvolvendo. A renda francesa atinge de 20 a 40 centímetros de altura, então não é uma planta que cresce muito, né? Mas 40 centímetros aí é um porte moderado, então ela deve ficar mais ou menos com essa estatura aqui, ó, essa marcação, em vasos maiores, onde elas possam crescer e ocupar toda a borda do vaso. A renda francesa é uma espécie que gosta de água. Ela deve ser cultivada preferencialmente em regiões de clima quente e ela gosta bastante de água. Então, mesmo que você a cultive em um ambiente sombreado, é necessário realizar regas frequentes para que ela se desenvolva muito bem. Nós indicamos regas diárias ou no máximo de espaçamento de um dia. Um dia sim, um dia não, já é o suficiente para ela crescer. Mas você não pode dispensar aí a regra do palitinho ou do dedo, né? De verificar ali o substrato com o dedo para saber se o solo já está úmido, ainda está úmido, aliás, ou se já está seco. Se o dedo sair meio sujinho, com farelos ali de substrato, grudando no dedo, ele ainda tá bom, é dispensável uma nova rega. Mas caso o dedo saia totalmente seco ou palitinho, tá na hora de fazer uma nova rega ali, porque provavelmente o substrato já absorveu e liberou ali toda a água que estava contida nele, tá certo? Mais uma dica sobre a planta é que ela possui alguns rizomas peludinhos aqui, ó. Eles ficam na parte baixa da planta e eles são marrons, uns rizominhas marrons com uns pelinhos, e por isso elas são conhecidas como planta pé de coelho. Essa expressão é comum quando a gente vai falar sobre a renda francesa e também sobre a renda portuguesa, porque ela também possui essa característica, e são esses pequenos rizomas ali que também auxiliam na multiplicação da espécie. Quanto ao substrato, nós recomendamos uma parte de areia para uma parte de terra,
ou também utilizar o substrato próprio para orquídeas, né, que contém carvão moído e casca de pinos. Esses dois componentes são necessários para formar um solo bom e um substrato ali poroso e que absorva bem a água, mas que não retenha, que libere essa água para as raízes não apodrecerem. Então mistura aí uma parte de terra, uma parte de areia, uma parte de casca de pinos e uma parte de carvão vegetal. Pronto, 4 componentes que formam um substrato perfeito para o cultivo dessa espécie. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre a renda francesa, essa espécie linda aqui, ó, uma folhagem, né, da família das samambaias. Não se esqueçam de curtir o vídeo aqui, compartilhar se possível, para ajudar o canal da Planteia a crescer e levar informação sobre as espécies a mais pessoas. E a gente se vê na próxima quarta-feira para falar um pouquinho sobre uma outra espécie diferente. Tá certo? Obrigado e nos vemos lá!